Quero que você vá embora da minha casa. Foi isso que o meu padrasto disse, após o velório da minha mãe. Antes de eu ir embora, a vizinha idosa me disse: sua mãe deixou algo aqui para você. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Quero que você vá embora da minha casa. Foi isso que o meu padrasto, Mariano, disse. A frase ficou pairando no ar pesado da sala de estar, misturando-se com o cheiro enjoativo das coroas de flores, que ainda estavam encostadas na parede do corredor. O som daquelas palavras parecia não fazer sentido, como se ele estivesse falando uma língua estrangeira que eu não dominava. Eu estava sentada no sofá, ainda com a roupa preta. Eu estava segurando um copo de água com as mãos trêmulas. Fazia menos de 3 horas que tínhamos enterrado a minha mãe. O silêncio na casa era ensurdecedor, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede, aquele que mamãe adorava dar corda todos os dias. Como assim, Mariano? Perguntei, com a voz falhando, rouca de tanto chorar. A gente acabou de chegar. A gente acabou de chegar do cemitério. A minha mãe nem esfriou ainda. Mariano estava em pé, perto da janela, olhando para a rua. Ele não parecia triste. Na verdade, ele parecia estranhamente aliviado. E se virou para mim, e o rosto que eu conhecia há 10 anos, aquele rosto que sorria nos almoços de domingo, tinha desaparecido. No lugar, havia uma expressão fria. Era uma expressão dura, impaciente. Solange, eu sinto muito pela sua perda, de verdade, disse ele, num tom que não carregava sentimento algum. Mas a vida continua, e eu preciso seguir a minha. Esta casa, ela me traz muitas lembranças. Eu preciso de espaço. Preciso ficar sozinho para viver o meu luto. E, sejamos francos, você já é uma mulher adulta. Não faz sentido morarmos. Não faz sentido continuarmos morando sob o mesmo teto sem a sua mãe aqui para unir a gente. Tentei processar o que ele estava dizendo. Eu tinha 28 anos, é verdade, mas aquela era a minha casa. Eu nasci ali. Cada tijolo, cada risco na parede, cada mancha no piso tinha uma história da minha infância. Minha mãe e eu construímos aquele lar com muito sacrifício antes de ele. Antes de Mariano aparecer em nossas vidas. Ele tinha se mudado para cá quando se casaram, e eu sempre o tratei com respeito, como um segundo pai. Mariano, essa casa é da minha mãe, argumentei, sentindo um nó na garganta tão grande que doía engolir. Eu não tenho para onde ir agora. Minha vida inteira está aqui. Você não pode simplesmente me pedir para sair no dia do enterro. Isso é desumano, ele suspirou, como se estivesse lidando com uma criança birrenta, e não com uma enteada enlutada. Caminhou até a mesa de centro e pegou um molho de chaves. Veja bem, Solange. As coisas mudam. Sua mãe sempre confiou em mim para cuidar de tudo. A casa, as contas. Tudo estava no meu nome para facilitar a burocracia. Ela queria que eu ficasse seguro caso algo acontecesse. E agora aconteceu. Ele me olhou nos olhos, sem piscar. Eu não estou te expulsando para a Rua da Amargura. Estou te dando um aviso. Quero que você junte suas coisas e saia. Hoje. Hoje? Minha voz saiu num sussurro incrédulo. Você quer que eu faça as malas agora? É o melhor para nós dois. Ele respondeu cruzando os braços. Evita brigas. Evita constrangimentos. Você pega o essencial. Vai para a casa de uma amiga ou para um hotel. E depois a gente vê o resto das suas coisas. Mas eu quero a chave do portão antes de você sair. As lágrimas voltaram a escorrer pelo meu rosto. Mas agora não eram apenas de tristeza. Eram de choque. Eu me sentia traída. Como minha mãe pôde deixar tudo na mão dele? Ela sempre foi tão cuidadosa. Tão protetora comigo. Será que ela amava tanto o Mariano a ponto de esquecer que eu existia? Essa dúvida doía mais do que a expulsão. Levantei-me do sofá, sentindo as pernas fracas. Não tinha forças para brigar. O luto suga toda a nossa energia. E o choque da atitude de Mariano terminou de drenar o que restava. Olhei para ele uma última vez. Esperava ver algum sinal de arrependimento. Algum resquício do homem que dizia me considerar uma filha. Não vi nada. Apenas um homem ansioso para se livrar de um... Tudo bem, Mariano, disse eu, enxugando o rosto com as costas das mãos. Eu vou pegar minhas roupas. Caminhei pelo corredor como um fantasma. Entrei no meu quarto, aquele quarto onde passei noites, onde chorei minhas primeiras desilusões amorosas, onde ri com minha mãe até a barriga doer.
Peguei uma mala grande em cima do guarda-roupa e comecei a jogar roupas lá dentro. Sem dobrar, sem escolher, peguei apenas o que via pela frente. O porta-retrato com a foto da minha mãe e eu na praia, no ano passado, foi a última coisa que guardei. Abracei a foto contra o peito e chorei. Permiti que um soluço escapasse. Eu estava sendo arrancada da minha própria história. 15 minutos depois, eu estava na sala novamente. Mariano estava sentado no sofá, assistindo televisão, como se fosse um dia qualquer. O volume estava baixo, mas a imagem colorida da tela contrastava com a escuridão que eu sentia por dentro. Aqui está a chave, disse, colocando o molho. Coloquei sobre o aparador perto da porta. Ele nem se virou, apenas assentiu com a cabeça e murmurou: Boa sorte, Solange. Feche o portão quando sair. Saí para a varanda, sentindo o sol da tarde queimar minha pele, uma afronta à frieza que eu sentia por dentro. O jardim da minha mãe estava florido. As rosas que ela tanto amava estavam vivas e vibrantes, alheias ao fato. Alheias ao fato de que as mãos que cuidavam delas não existiam mais. Arrastei a mala pelo caminho de pedras até o portão. O barulho das rodinhas no chão áspero parecia alto demais naquela rua tranquila. Abri o portão de ferro e dei um passo para a calçada, sentindo-me a pessoa mais solitária do mundo. Eu não tinha casa, não tinha mãe. E aparentemente nunca tive um padrasto. Foi quando ouvi um som sutil vindo da casa ao lado. Solange, menina. Olhei para a cerca viva que separava as casas. Dona Fernanda, a vizinha que morava ali há mais de 40 anos e que viu eu nascer, estava espiando por entre as folhas. O rosto dela, enrugado e bondoso, estava marcado pela tristeza, e seus olhos brilhavam com uma urgência estranha. Dona Fernanda? Funguei, tentando compor minha postura. A senhora viu? Ele me mandou embora. Aproximei-me da cerca. Dona Fernanda esticou a mão envelhecida e segurou meu braço com firmeza. O toque dela era quente e reconfortante. O primeiro gesto de carinho que eu recebia desde que o caixão foi fechado. Eu ouvi, minha filha. As paredes são finas e esse homem nem tentou falar baixo. Sussurrou ela, olhando para os lados como se tivesse medo de ser observada. Mas escute bem o que vou te dizer. Não chore mais por causa dessa casa agora. Como não vou chorar, Dona Fernanda? É tudo o que eu tinha. Ele disse que é tudo dele. A velhinha balançou a cabeça negativamente, com uma expressão séria e conspiratória. Ela se inclinou mais sobre a cerca, trazendo o rosto para bem perto do meu, e disse num tom de segredo absoluto: Ele pode dizer o que quiser, Solange. Mas a sua mãe não era boba. Ela sabia quem ele era de verdade. Nos últimos meses ela percebeu coisas. Dona Fernanda fez uma pausa, garantindo que eu estava prestando atenção em cada palavra. Antes de ir para o hospital, sua mãe me chamou. Ela deixou algo guardado aqui comigo, para você. Ela disse: Fernanda, se acontecer o pior, entregue isso na mão da Solange, mas só quando ela estiver sozinha. Meu coração disparou. O que é, Dona Fernanda? Não aqui, é perigoso ele ver. Ela disse rápido, soltando meu braço. Vá se instalar em algum lugar, acalme seu coração. Amanhã, quando ele sair, você vem aqui na minha casa. O que sua mãe deixou vai mudar essa história, minha filha. Tenha fé. Ela se afastou da cerca e sumiu para dentro do jardim dela, deixando-me ali na calçada, com a mala na mão e uma pulga atrás da orelha. Olhei para trás, para a minha antiga casa. Mariano não apareceu na janela. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas e comecei a caminhar. Eu não sabia para onde ia, mas sabia de uma coisa. Minha mãe não tinha me abandonado. Passei a primeira noite fora de casa num pequeno hotel barato no centro da cidade. Não consegui pregar o olho. A cama era dura. O cheiro do quarto era de desinfetante barato e o barulho dos carros na avenida parecia martelar na minha cabeça. Mas nada disso doía tanto quanto o vazio no peito. Eu olhava para o teto manchado de umidade e só conseguia pensar na minha mãe. Como ela pôde? Essa pergunta rodava na minha mente como um disco riscado. Minha mãe, que sempre trabalhou dobrado para que não me faltasse nada, que me ensinou a ser justa e honesta, teria mesmo deixado a casa? O nosso único patrimônio, inteiramente para o Mariano. Eu me sentia abandonada 2 vezes, pela morte, que a levou, e pela suposta vontade dela, que me deixou sem teto. Quando o sol nasceu, eu estava exausta,
com os olhos inchados e vermelhos. Lavei o rosto com água fria, tentando criar coragem. Eu precisava voltar lá. Não para implorar, mas porque Dona Fernanda tinha dito para eu ir. E também porque esqueci documentos importantes e algumas lembranças que ele não tinha direito. Peguei um táxi e pedi para voltar ao bairro onde cresci. O caminho parecia mais longo do que o normal. Quando o carro dobrou a esquina da minha rua, meu coração gelou. Via uma caminhonete de uma empresa de serviços, parada bem na frente do nosso portão. Desci do táxi depressa, pagando o motorista com as mãos trêmulas. Mariano estava na calçada, de braços cruzados, supervisionando um homem que mexia na fechadura do portão de ferro. "O que está acontecendo aqui?" perguntei, parando a alguns metros dele. Mariano se virou devagar. Ele estava barbeado, vestia uma roupa nova e parecia ter dormido muito bem, ao contrário de mim. "Ah, Solange. Bom dia", disse ele, com aquele tom de voz calmo que agora me dava arrepios. "Estou trocando as fechaduras. Medida de segurança. Sabe como é? Agora que moro sozinho, preciso me precaver." "Me precaver de quem?" "De mim." Minha voz subiu um tom, misturando raiva e incredulidade. "Mariano, eu morei aqui a minha vida toda. Você está trocando o segredo do portão menos de 24 horas depois de me expulsar? A casa é minha, Solange. Eu faço o que achar necessário para o meu bem-estar." Ele respondeu friamente, sem me olhar nos olhos, voltando a atenção para o chaveiro. "Aliás, o que você veio fazer aqui? Achei que tínhamos nos entendido ontem. Eu vim buscar meus documentos, minha certidão de nascimento, meus diplomas, coisas que ficaram no escritório. E também quero pegar o resto das fotos da minha mãe. Você não tem direito de ficar com as memórias dela." Mariano suspirou, demonstrando impaciência. Ele tirou uma carteira de cigarros do bolso, acendeu um e soltou a fumaça para o alto, como se eu fosse um inseto incomodando o seu momento de paz. "Escuta aqui", ele disse, dando um passo na minha direção, invadindo meu espaço pessoal. "Eu não quero você entrando e saindo dessa casa. Acabou. O que está lá dentro agora pertence ao espólio. Pertence a mim. Sua mãe deixou tudo para mim porque sabia que eu cuidaria melhor das coisas do que você." "Isso é mentira", gritei, sentindo as lágrimas voltarem. "Minha mãe me amava. Ela nunca me deixaria desamparada desse jeito. Você fez a cabeça dela." Mariano soltou uma risada curta e seca, sem humor nenhum. "Sua mãe te amava, claro, mas ela era uma mulher prática. Ela sabia que você é instável, emotiva demais. Ela queria garantir que o patrimônio ficasse com quem tem cabeça para negócios. Ela confiou em você deveria respeitar a memória dela e aceitar a vontade dela, em vez de vir aqui fazer escândalo na rua." Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Ele estava usando a memória da minha mãe contra mim, distorcendo quem ela era. Eu olhei para a casa, para a janela do quarto dela. As cortinas estavam fechadas. Tudo parecia morto. "Eu só quero os meus papéis, Mariano. Por favor. É a minha identidade", pedi, num fio de voz, engolindo o orgulho. "Eu vou procurar", ele disse com desdém. "Se eu achar, deixo na portaria do clube ou mando te entregar em algum lugar. Mas não apareça mais aqui sem avisar. As pessoas vão começar a fofocar, e eu não quero manchar a minha reputação no bairro com os seus dramas." O chaveiro terminou o serviço e entregou as novas chaves para o Mariano. Ele as pegou, balançou o molho na minha frente como um troféu e sorriu. "Pronto. Agora, se me dá licença, tenho coisas a resolver." Ele virou as costas, abriu o portão com a chave nova e entrou, batendo o ferro pesado na minha cara. O som metálico da tranca girando foi o ponto final. Eu estava do lado de fora, definitivamente. Fiquei parada na calçada, sentindo o sol quente, mas tremendo de frio por dentro. A sensação de injustiça era física, um peso no estômago que me dava náuseas. Eu me sentia pequena, incapaz, uma intrusa na frente do lugar onde dei meus primeiros passos. Foi então que percebi um movimento discreto à minha esquerda. Olhei para a casa vizinha. Dona Fernanda estava na varanda dela, regando suas samambaias. Ela não olhou diretamente para mim enquanto Mariano estava por perto, mas agora que ele tinha entrado, ela levantou a cabeça. Nossos olhares se cruzaram. Eu esperava ver pena no rosto dela, mas não foi isso que vi. Vi determinação. Ela fez um gesto sutil com a cabeça, indicando que eu deveria esperar na esquina,
longe da visão do portão da minha antiga casa. Limpei o rosto com a manga da blusa. A humilhação de Mariano doía, ardia como fogo, mas a promessa de Dona Fernanda era a única coisa que me mantinha em pé. Ele podia ter trocado as fechaduras e ficado com os móveis, mas ele não sabia que a verdadeira dona daquela história não estava sozinha. Caminhei devagar até a esquina, fingindo que estava indo embora para o ponto de ônibus. Meu corpo estava pesado, derrotado, mas lá no fundo, uma pequena chama de esperança começava a querer acender. Mariano achava que tinha vencido porque eu era frágil. Ele estava prestes a descobrir que a fragilidade de uma filha que perde a mãe. A fragilidade pode se transformar em algo muito perigoso quando a verdade vem à tona. Esperei atrás de uma árvore grande na esquina, observando a rua. Minutos depois, vi o portão da Dona Fernanda se abrir devagar. A vizinha olhou para os dois lados da rua, conferindo se Mariano não estava espiando, e acenou para mim. Respirei fundo. Era hora de saber o que minha mãe tinha deixado. Era hora de entender por que eu estava passando por aquilo. Atravessei a rua e entrei no quintal de Dona Fernanda, sentindo que minha vida estava prestes a mudar mais uma vez. A casa de Dona Fernanda era exatamente como eu me lembrava da minha infância. Cheirava a bolo de fubá e café fresco. Um abraço quente em forma de lar. Assim que entrei, ela trancou a porta rapidamente, fechou as cortinas da sala, garantindo que ninguém da rua pudesse nos ver. "Sente-se, menina", disse ela, apontando para a poltrona de veludo. "Você está pálida. Vou pegar uma água com açúcar." "Eu não quero água, Dona Fernanda", respondi, sentando na ponta da poltrona, minhas mãos inquietas no colo. "Eu preciso saber. O que minha mãe deixou? Por que tanto mistério?" A senhora suspirou e sentou-se à minha frente. Ela segurava uma pasta de plástico azul, antiga e gasta. O olhar dela era de pura compaixão. "Solange, sua mãe te amava mais do que tudo nessa vida, mas nos últimos meses, quando a doença apertou, ela começou a ver coisas que você, na sua inocência e bondade, não via, ou preferia não ver." "Coisas sobre o Mariano?" perguntei. "Sim." Mariano começou a mudar. Ele estava impaciente, perguntava demais sobre escrituras, sobre contas bancárias, sobre o que aconteceria depois. Sua mãe percebeu a ganância nos olhos dele. Ela me disse uma vez: "Fernanda, ele está contando os dias para eu partir, não por saudade, mas para ficar com o que é meu." Senti um aperto no peito. Ouvir aquilo doía, mas ao mesmo tempo, as peças começaram a se encaixar. A pressa dele em me expulsar, a troca das fechaduras, tudo fazia sentido. Ela teve medo, Solange. Medo de deixar você nas mãos dele. Ela sabia que ele tentaria te passar para trás. Por isso ela fez isso aqui. Dona Fernanda abriu a pasta azul e tirou um envelope pardo, lacrado. Estava escrito "Para Solange", com a letra trêmula. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Peguei o envelope como se fosse feito de cristal. "Abra", incentivou a vizinha. Rasguei o papel com cuidado. Dentro havia 2 documentos. O primeiro era uma carta, escrita à mão. O segundo parecia um documento oficial, com carimbos de cartório. Comecei pela carta. "Minha querida filha, você está lendo isso? É porque eu já parti. Sinto muito por não ter tido coragem de te falar tudo isso pessoalmente, mas eu não queria estragar nossos últimos dias com brigas e advogados. Eu sei que você vê bondade em todo mundo, mas eu preciso proteger você do lobo que mora na nossa casa. A casa não é dele, Solange. Nunca foi. Comprei esse terreno com o dinheiro do seguro do seu pai. Construí cada parede antes de conhecer ele. Ele sempre soube disso. Mas eu sei que a ambição fala alto. Por isso deixei este testamento atualizado e registrado. Ele anula qualquer procuração antiga que o Mariano possa ter. A casa é sua. Somente sua. Não deixe ele tirar o seu teto. Seja forte, minha menina. Eu estarei sempre olhando por você. Com amor, mamãe." Terminei de ler soluçando, mas não era um choro de desespero. Era um choro de alívio. Minha mãe não tinha me abandonado. Pelo contrário, ela tinha sido mais esperta do que todos nós. Ela tinha me protegido até depois do fim. Limpei as lágrimas e peguei o segundo documento. Era um testamento público, registrado em cartório há apenas 3 meses. Li as cláusulas principais, mesmo sem entender muito de direito.
estava claro ali. O imóvel era bem particular da minha mãe, adquirido antes da união com Mariano. O regime de casamento deles era a separação total de bens. Ele não tinha direito a nenhum tijolo daquela casa. E mais importante, ela deixava a posse e a propriedade 100% para mim. Ele mentiu. Sussurrei, sentindo uma onda de calor subir pelo meu corpo. Ele sabia. O tempo todo ele sabia que não tinha direito a nada. Sabia, confirmou Dona Fernanda. Por isso ele te expulsou tão rápido, Solange. Ele queria criar uma situação consumada. Ele apostou que você ficaria de luto, frágil, que iria embora e deixaria ele lá dentro. Ele achou que você não teria forças para lutar. Se passasse muito tempo, ele poderia tentar alegar usucapião ou inventar mentiras na justiça. Ele queria ganhar no grito. Apertei o papel na minha mão. A imagem do Mariano sorrindo com as chaves novas, me humilhando na calçada, voltou à minha mente. Mas agora aquela imagem não me causava medo. Causava nojo. E raiva. Muita raiva. Ele me disse que minha mãe me achava instável. Falei levantando a cabeça. Disse que ela deixou tudo para ele porque eu não tinha cabeça. Ele é um homem ruim, minha filha. E homens ruins mentem para se sentirem poderosos. Mas agora você tem a verdade na sua mão. Olhei para aquele papel e senti algo mudar dentro de mim. A tristeza profunda do luto ainda estava lá. Mas agora ela dividia espaço com uma determinação de ferro. Eu não era mais a menina órfã que precisava de favor. Eu era a dona da casa. Levantei-me da poltrona. Minhas pernas não tremiam mais. Dona Fernanda, a senhora conhece algum advogado de confiança? Perguntei, com a voz firme. A vizinha sorriu, um sorriso orgulhoso. Conheço sim. O Dr. Cláudio, filho da Marisa aqui da rua de baixo. Ele é honesto e detesta a injustiça. Vamos ligar para ele agora mesmo. Enquanto Dona Fernanda buscava na agenda telefônica perto do telefone fixo, eu fui até a janela e espiei pela fresta. Vi a minha casa do outro lado da cerca. O carro do Mariano ainda estava lá. Ele devia estar lá dentro, mexendo nas coisas da minha mãe, se sentindo o rei do mundo, achando que tinha se livrado de mim. Ele não perdia por esperar. Respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões com uma clareza nova. A dor da perda tinha se transformado em combustível. Eu não ia apenas recuperar minha casa. Eu ia honrar a memória da minha mãe e expulsar aquele homem da nossa vida para sempre. Ele queria guerra? Pois agora ele teria. E ele não faria ideia de que a menina instável estava voltando armada com a lei e com a verdade. Achei o número, disse Dona Fernanda. Pode discar, respondi. Eu estou pronta. 2 dias depois, eu estava de volta à frente daquele portão de ferro. Mas dessa vez, eu não estava sozinha, e muito menos indefesa. Ao meu lado estava o Dr. Cláudio, o advogado que a Dona Fernanda indicou, um homem sério de terno cinza e pasta na mão. E um pouco mais atrás, um oficial de justiça que o Dr. Cláudio conseguiu agilizar devido à urgência e à clareza do testamento. O sol da manhã batia no meu rosto, mas eu não sentia calor. Eu sentia uma frieza calma, focada. A minha mão não tremia quando apertei a campainha. Toquei uma vez. Longa, insistente. Demorou alguns minutos até que Mariano aparecesse na porta da sala. Ele veio caminhando pelo jardim com passos lentos, segurando uma xícara de café, com aquela postura de dono do mundo que ele tinha adotado desde o enterro, quando ele viu quem estava no portão. O sorriso de deboche apareceu no canto da boca. Ele caminhou até a grade, mas não abriu. Solange, eu não disse que não queria você aqui? Ele falou alto, ignorando os 2 homens ao meu lado. E trouxe plateia? Olha, eu não tenho dinheiro para te dar hoje, se é isso que você quer. Respirei fundo. Olhei para ele através das grades, lembrando de cada palavra humilhante que ele me disse. Abra o portão, Mariano, disse eu, com a voz firme, sem gritar. Não vou abrir nada. Vá embora antes que eu chame a polícia por perturbação. Ele ameaçou, virando as costas. A polícia não será necessária se o senhor colaborar, interrompeu o Dr. Cláudio com sua voz grave de advogado. Sou o representante legal da senhora Solange. Temos um mandado judicial e documentos. Documentos que comprovam a propriedade deste imóvel. Sugiro que o senhor abra. Ou teremos que chamar um chaveiro e a polícia para cumprir a ordem de reintegração de posse. Mariano parou no meio do caminho. Ele se virou devagar e eu pude ver a cor sumindo do rosto dele.
A xícara na mão dele tremeu ligeiramente. Do que vocês estão falando? Essa casa é minha. Minha esposa deixou. Minha esposa deixou para mim. Sua esposa deixou um testamento registrado, Sr. Mariano. Respondi eu, sustentando o olhar dele. Um testamento que anula qualquer conversa, qualquer mentira que você tenha contado. A casa é minha. Sempre foi. E agora eu tenho o papel que prova isso. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. A arrogância começou a rachar. Ele veio até o portão e abriu a tranca com raiva. Entramos. O jardim parecia mais brilhante agora que a verdade estava exposta. Mariano tentou argumentar com o advogado, gesticulando, falando sobre direitos de viúvo, sobre tempo de convivência. O Dr. Cláudio, com toda a paciência do mundo, mostrou a cláusula de separação total de bens e a vontade expressa da minha mãe. O senhor tem duas opções, disse o advogado, fechando a pasta. Pode sair voluntariamente agora, levando apenas seus pertences pessoais, ou pode esperar a polícia chegar para te tirar à força. O documento é claro. O senhor não tem direito de habitação aqui. Mariano olhou para o advogado, depois olhou para o oficial de justiça e finalmente olhou para mim. Ele procurou algum traço. Ele procurou algum traço de dúvida no meu rosto, alguma brecha para manipular, como sempre fazia. Ele tentou suavizar a expressão, voltando a usar aquele tom de voz manso e falso. Solange, minha querida, nós somos família. Vamos conversar com calma. Você não faria isso comigo, faria? Me colocar na rua assim? Eu cuidei da sua mãe. Dei um passo à frente, cortando a fala dele. Você não cuidou dela, Mariano. Você esperou ela morrer. Minha voz saiu carregada de uma certeza que eu não sabia que tinha. Você tentou me roubar o teto enquanto eu chorava no caixão dela. Você me expulsou sem piedade. Disse que a vida continua, não disse? Sim, mas... Ele gaguejou. Pois é. A vida continua. E eu preciso seguir a minha. Sozinha. Na minha casa. Ele tentou abrir a boca para retrucar, mas percebeu que não tinha mais poder ali. A máscara tinha caído. Ele não era o dono da casa, nem o chefe da família. Era apenas um intruso que tinha sido descoberto. Quanto tempo eu tenho? Ele perguntou derrotado, com os ombros caídos. O tempo de fazer as malas. Respondi, devolvendo a frieza que ele me deu dias atrás. E vou ficar aqui olhando para garantir que você leve apenas o que é seu. As coisas da minha mãe ficam. As horas seguintes foram silenciosas e tensas. Fiquei na sala, observando enquanto ele entrava e saía do quarto com malas e caixas. Ele pegou as roupas, os sapatos, os pertences que trouxe quando se mudou. O advogado conferia tudo. Mariano não me olhou nos olhos nenhuma vez. Quando ele colocou a última mala na calçada, parou no portão e olhou para trás. Eu estava na varanda, o lugar onde minha mãe gostava de sentar para ver a tarde cair. Você vai se arrepender, Solange. É difícil manter uma casa dessas sozinha, ele disse. Uma última tentativa de me diminuir. Posso até ter dificuldades, Mariano. Respondi encostada na coluna de pedra. Mas vou dormir com a consciência tranquila. E isso, você nunca vai ter. Ele bufou, pegou as malas e caminhou até o carro dele, estacionado na rua. Quando ele deu a partida e arrancou com o veículo, senti um peso gigantesco sair das minhas costas. Era como se o ar da casa tivesse ficado mais leve instantaneamente. O advogado e o oficial se despediram, me parabenizando pela coragem. Fechei o portão e passei a chave, a minha chave. Voltei para dentro da casa. O silêncio agora não era mais assustador. Era pacífico. Caminhei pelos cômodos, tocando nos móveis que eram da minha mãe, nas fotos que Mariano tinha escondido numa gaveta e que eu recoloquei sobre a estante. Entrei no quarto dela. O cheiro do perfume dela ainda estava lá, fraco, mas presente. Sentei na cama e olhei para o jardim pela janela. Vi Dona Fernanda do outro lado da cerca, sorrindo e fazendo um sinal de positivo com o polegar. Sorri de volta, com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de gratidão. Obrigada, mãe. Sussurrei para o quarto vazio. Obrigada por me proteger. A vingança não foi gritar, nem quebrar nada, nem fazer escândalo. A minha vingança foi a justiça. Foi ver o homem que tentou me destruir saindo sem nada, enquanto eu permanecia de pé, inteira, no lugar que era meu por direito e por amor. Naquele momento, percebi que o luto ainda doeria por um tempo, mas o medo tinha ido embora junto com o Mariano.
Eu tinha recuperado o meu lar e, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava pronta para começar. Senti que estava pronta para começar a minha própria vida, do meu jeito, honrando a mulher forte que me criou. A casa estava segura, e eu também.